Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura africana em língua portuguesa, a continuação da leitura do livro Jesusalém, do Mia Couto. Mia Couto, que é um autor de Moçambique, e fala muito das histórias, dos causos, das lendas, das guerras de Moçambique, que foi uma colônia portuguesa, e depois teve uma guerra de independência com relação às tropas portuguesas, e depois enfrentou uma série de guerras civis, E o Mia Couto é muito leitor de poesia, de literatura brasileira, que a gente vê aqui as aberturas de todos os capítulos tem algum texto, autores portugueses, autores brasileiros, inclusive Adélia Prado e tal. Então, ou seja, Hilda Hilst, então ele demonstra muito apreço pela literatura brasileira e sempre está aqui no Brasil, nas suas apresentações, suas palestras. Então é interessante a presença do Mia Couto com essa divulgação da literatura africana em língua portuguesa. Nós lemos a primeira parte, então, falando da história do Moanito, Moanito, que é o menino, o filho, ele vive com o irmão, o Nintzi, e o seu pai Silvestre, e eles vão para o interior de Moçambique, Eles saem da cidade, vão para o interior de Moçambique, vão viver assim na área mais rural, uma área mais agreste, podemos dizer assim. E ele vai com o tio, O tio e mais um serviçal, que foi um militar durante a guerra e tal. E aí eles tentam montar uma vida nova, Jesusalém é o nome que o pai dá a esse local, esse território, que ele vai para o desterro, E aí nós vimos a primeira parte, que é basicamente apresentando os personagens, Os personagens tinham um nome e mudaram esses nomes, porque o pai quer uma vida nova, Não quer lembranças, não quer sonhos. Ele quer viver uma existência toda nova, porque problemas na família, problemas adaptar-se à viuvez, porque uma ausência muito presente na história é justamente a mãe, a Dordalma. E aí aparece então na segunda parte uma estrangeira, Mas uma outra história começa aqui. Então você tinha uma história e começou a segunda história, que aí você tem acesso também a uma narrativa a partir da portuguesa, a Marta. A Marta, ela tem um marido, que lutou nas guerras em Moçambique, ou seja, um português chamado Marcelo, e ele lutou nas guerras, nas tropas portuguesas, contra Moçambique. E aí ele ficou meio atormentado com essa guerra, Então ele quer voltar, ele voltou para Moçambique, e aí arrumou um amante em Moçambique e tal, então é outra história paralela que acontece. E aí ela sai de Portugal e vai para conhecer Moçambique, ela só conhece Moçambique dos relatos do marido, que foi um militar lá nas guerras. E aí ela vai atrás dele, quer saber onde é que está esse marido lá, por que ele voltou para Moçambique. E aí assim, tinha aquele choque da estrangeira, que é o choque da estrangeira e ao mesmo tempo é o choque para o moçambicano com relação a essa estrangeira, porque ela vai conhecer lá a moçambicana, que seria uma dessas amantes do marido e tal. Então é interessante como é que esse contraste, o que ele faz aqui é um contraste de Portugal e a sua colônia Moçambique, mostra os estilos, a sensualidade do Moçambique, a forma das pessoas se comunicarem, a relação das condições femininas, a condição feminina na África, a condição feminina em Portugal. E aí nós temos acesso aqui às cartas, o Manito vai lá mexer o Silvestre, que é o pai, manda ir lá espionar a portuguesa, E aí o Manito vai lá mexer nas cartas, o Manito fala que não sabe ler, mas ele aprendeu a ler, que o irmão ensinou. E aí ele começa a ler essas cartas, a gente tem acesso, como o Manito está lá na história. E aí agora nós temos acesso em primeira pessoa às cartas da Marta, que é essa portuguesa. Então assim, é uma escrita bem poética, uma escrita bem intimista, e mostra que a destreza do Mia Couto em adotar outras vozes na história, porque você tem a voz da criança, e aí igual você tem a voz de uma mulher adulta, contando os problemas, como é que foi o casamento, como é que foi essa questão do marido traumatizado pela guerra. Então é uma literatura assim, muito comum em Portugal, a literatura dos retornados. A literatura dos retornados é aquele pessoal que vivia nas colônias, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné, e depois das guerras de independência voltaram para Portugal. Então essa literatura dos retornados é o pessoal que... isso em Portugal, literatura portuguesa, tratando desses assuntos da independência das colônias, os colonos que retornaram para Portugal, etc., essa adaptação. Aqui no caso um da literatura colonial, ou seja, Moçambique foi colônia, e aí ele falando justamente dessa condição, colocando a voz uma portuguesa, Ou seja, então, e aí fica esse embate total,
quando ela dá uma opinião lá, né, o pessoal fala, não queremos a opinião da Europa, né? Não queremos a opinião do colonizador, né? No caso aqui, porque ela sempre tem esse, né? Ou seja, como é que são a relação do pessoal de Moçambique, né? Entre eles mesmos. E quando ela chega e dá uma opinião, quando ela quer conhecer. Então, por exemplo, ela chega lá e fala assim, eu quero fotografar a natureza, né? Então ela leva uma câmera fotográfica, ela quer fotografar a natureza, ela quer fotografar um lago, quer fotografar as garças, né? Então essa ideia do europeu aqui enquanto turista, né? Ela chega como turista, então ela tem que se adaptar. E aí sempre procurando, não, você viu meu marido e tal. Então assim, é interessante porque ele no meio da narrativa, introduz outra voz, e aí ela tem acesso a esse local porque ela conhece lá na cidade o tio aproximado, né? Que é também um dos namorados dessa amante do marido, né? Coisa assim, e aí ela consegue chegar lá. Então ela chega lá e ao chegar nesse local, né? Ou seja, Jerusalém aqui, ó, que é esse novo local que o pai montou, né? E aí ela interfere em tudo, né? Porque eles estavam lá muito tempo nessa vida agreste, e de repente chega uma mulher portuguesa que tem nada a ver com a história, né? Então ela muda todos, obviamente que o Silvestre não vai querer outra pessoa lá dando palpite, e não vai aceitar, né? E ao mesmo tempo o governo, né? O governo quer essas terras, né? Parece que o governo privatizou essa região lá e vai ter investimento estrangeiro, então o negócio dele tem que sair de lá. Então não vai dar certo ele ficar morando lá, porque o tio fala assim, olha, isso aqui eu fiquei sabendo que isso aqui são terras do governo e o governo vai querer privatizar isso aqui, né? Então estrangeiro que vai mandar aqui agora, então vocês vão ter que sair daqui. E o pai fica nessa guerra interna lá entre eles, não aceita estrangeira, quer se livrar aliás de todo jeito, não consegue, obviamente, né? Porque ela através do tio fica sabendo como é que é, né? E fala para ele, não, você tem todo esse transtorno aí porque você não aceita viuvez e tal. E aí será que a questão do filho mais velho acha que ele que matou a mãe, né? Não, na verdade não foi isso, é um problema conjugal. Então ele gosta de trabalhar essas histórias paralelas, né? Interessante. Agora, eu acho o mais importante do livro a linguagem, né? Ou seja, não tanto pelo enredo, que às vezes é confuso mesmo, né? É porque eu falei, questão de paralelismos, né? Ele gosta de fazer histórias uma ao lado da outra. E você está acostumado com a história e entra com outra, né? Então ele faz isso mesmo. Só que eu acho interessante, o que eu gostei mais nessa parte foi justamente a linguagem, né? Acesso às cartas, você conhece a história pela visão dela, né? Aí a Marta contando a história, como é que é essa história de adaptação, como é que é a visão que ela tem da África, né? Então quando ela chega na África fica deslumbrada, tem muito sol, né? Aqui tem muito sol, é um lugar muito claro, quando chove, chove mesmo, né? Aqui muita chuva, aquelas chuvas torrenciais, a gente viu em outros livros, né? Dá uma chuva torrencial e leva todo mundo, né? Aquela chuva assim, aí fica um mês sem chover. Aí quando chove de novo é aquela chuva total, né? Uma chuva que forma rios, né? Interessante que uma chuva é capaz de formar um rio, depois é o rio que ele é temporário, né? Forma um rio, depois ela acaba. E aí fica lá mais de mês sem chover, né? Então ela é essa visão que ela tem da África, né? E aí a gente vai acompanhando. Muito bem, aí o pai fica doente, né? Porque naquelas condições lá de pressão psicológica total, de carestia. E aí ele fica doente e eles são obrigados a sair de lá, né? Ou seja, iam ser retirados, porque na verdade aquelas terras não são dele, né? Ele chegou lá e falou, agora eu sou o presidente daqui, né? Ele dá uns ataques assim, né? Ele acha que a terra é dele, né? Ele vai fundar uma nova nação, ele vai ser o presidente. Mas não, né? Na verdade as terras não são deles, e aí eles vão ter que sair. E aí eles vão embora, né? Vão embora, porque ele tem que se tratar na cidade, né? Eles estão ali a Deus dará, como diz. E aí ele vai ter que ir embora para um hospital, né? Para se tratar, etc. Então, ou seja, é um drama mesmo, né? O Miyakoto gosta de drama, né? Já falei que não. O Miyakoto ele gosta dos dramas. Agora, eu acho que a história vale ser lida pela linguagem mesmo, trabalho de expressão, né? Assim, muita oralidade, muita poesia, né? Ele trabalha muita poesia. E toda entrada de capítulo tem alguns versos poéticos, né? O Ida Hilst, tem a Sofia de Mello Brenner, tem a Adélia Prado, né? Então eu acho interessante. É uma história assim, não muito feliz, né? Ou seja, realmente é um drama mesmo, que passa ali por vários dramas da colônia, essa relação com Portugal, né? Mas fica a dica aí da prosa poética do Miyakoto, né? Então, o Jerusalém aqui no Brasil tem o nome de Antes de Nascer o Mundo. Antes de Nascer o Mundo, que é um livro de 3 partes, em que você, na primeira parte, você tem a apresentação dos personagens, na segunda parte você tem a interferência da mulher, né? Que você tem acesso aos papéis, às cartas dela, e aí no final vem o retorno à cidade, né? Porque eles não, esse desterro, né?
em desterros em terras do Estado não vai dar certo, né? Então eles vão ter que voltar, vão ter que deixar aquele mundo. E aí o Moanito, né, eles tentaram até fugir uma hora aqui, né? Eles não aguentavam mais viver nessa opressão lá, né, o pai autoritário, etc. E aí eles pegam um carro e saem disparados lá, batem um carro lá no poste, é uma confusão, né? Então tem essas cenas assim bem de drama mesmo, mas no final acaba que eles têm que ir embora, né? Não vai dar certo essa nova nação chamada Jerusalém, né, que o Silvestre colocou na cabeça que ia montar ali, né? Então fiquei a dica. Outra dica de leitura, que eu já falei em outro vídeo, eu vou deixar aqui a indicação, é o Barroco Tropical. O Barroco Tropical, inclusive, tem até cenas do Brasil, inclusive tem personagens do Brasil, que é do Agualusa, né? O Agualusa é de Angola, ou seja, do outro lado, né? Moçambique fica pro lado lá do Índico, né? E aqui Angola pro lado do Atlântico, né? Então o Agualusa vai contar aqui histórias de Angola, né? Os bastidores da política de Angola e o caso do escritor, né? Um escritor e uma cantora, né? É o escritor Bartolomeu e a cantora Kianda. E aí vai ter uns causos muito realismo mágico, né? Podemos dizer assim, muito realismo mágico. Um monte de personagens também, né? Então, o Mia Couto faz um monte de narrativa, né? Assim, vários casos em paralelo, né? Aqui o Agualusa, inclusive, né, o narrador aqui aceita isso, porque ele coloca até um grossário de personagens secundários, porque tem um vídeo sobre esse livro, né? Aí, mas a indicação é justamente para conhecer a literatura nova, né? Apesar de a quantidade de personagens ser um tanto quanto exagerada, né? Eu acho que faz de propósito. Eu não sei resumir toda a história, a quantidade de personagens que tem. Ele vai inventando personagens, vai explicando, né? Então eu acho que se ele tivesse restringido a narrativa a uns 3 a 4 personagens aqui, tinha surgido mais efeito. Mas foi de propósito, né? Inclusive ele explica aqui depois, como ele percebeu que tem muita gente excessiva na história, aí ele abre um glossário aqui, ó, a lista dos personagens secundários, ou seja, personagens que ele colocou para zoar mesmo, né? Personagens assim que ele colocou para encher a história, mas vale a leitura, até para conhecer, né, essa nova literatura em língua portuguesa na África, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.